Olá, Cuiabá, olá, Mato Grosso. Hoje nós estamos começando aqui pelo Voz MT, o nosso primeiro programa, que é o Voz MT por Elas. E ao meu lado, estou aqui com as duas apresentadoras também, duas apresentadoras deste programa, que não é onde a gente vai falar bastante sobre os assuntos importantes, pertinentes a você, mulher, que está aí assistindo esse programa aqui no Voz TV. Eu estou aqui com a nossa querida Cláudia Aquino. Olá, obrigado por estar aqui, companheira, colega de estúdio, para que a gente possa fazer esse programa com muita descontração e trazendo o interesse da mulher brasileira, da mulher mato-grossense, da mulher cuiabana. Olá, estou muito feliz de estarmos aqui hoje, gravando, fazendo esse primeiro programa, esse podcast, Voz MT por Elas, e nós vamos trazer aqui muitos convidados, muitas convidadas interessantes para nós tratarmos de diversos assuntos que dizem respeito às mulheres, né? Em especial a violência contra a mulher, que está assim em um grau altíssimo. Agora vamos para o alô aí da doutora Graziele Cabral. Como é que tá? Tudo bem? Olá, também quero dizer que é um grande prazer estar aqui ao lado de pessoas, de grandes mulheres, um grande homem também. Um prazer fazer esse programa com assuntos tão sensíveis, assuntos que não são muito gostosos de serem tratados, mas são necessários. Sim. Então, é um programa onde nós vamos falar sobre as mulheres, sobre assuntos ligados às mulheres, bons, ruins, e que servem para todos, né? Para todos assistirem, para as mulheres e para os homens, uma sociedade como um todo, para conscientização, para mudança de cultura, para mudança dos conceitos que muitas vezes levam todos a agir de uma certa maneira que vem do pai, da mãe, vem de uma sociedade, uma cultura, que a gente precisa mudar isso. Então, a nossa ideia é conscientizar, mudar, virar a chavinha ali para que os assuntos que a gente sempre passa a abordar sejam mais assuntos, só assuntos bons. Né? Esse é o nosso intuito. Doutora Obrigada. Cláudia, quem é a nossa convidada de hoje? Olha, hoje... Nada mais, nada menos do que... A nossa convidada de hoje é minha querida amiga, doutora Rosana Leite. Eu quero, assim, agradecer imensamente por você estar aqui, ter aceitado, inclusive estar estreando, né, o nosso primeiro programa. Nós que já trabalhamos há tantos anos nessas causas das mulheres, trabalhamos juntas em diversas ações, né, e é uma honra muito grande tê-la aqui conosco. Para a gente bater um papo aí. Nossa, a honra é toda minha, doutora Claudinha, querida amiga, doutora Grazi, querida, Neto, muito obrigada pelo convite. Eu é que estou lisonjeada por estar aqui neste primeiro episódio de tantos e que vou acompanhar com muito carinho e desejo todo sucesso a vocês. Eu quero começar aqui fazendo a primeira pergunta para ela, porque a doutora Rosana, você liga a televisão, ela está ali. Você liga o rádio, ela está ali. Ela tem muito serviço prestado aqui em prol da mulher mato-grossense. A senhora tem corrido bastante, né? Está percorrendo aí Mato Grosso inteiro, ajudando nesse trabalho de violência contra as mulheres, né, doutora? Sim, acabamos de sair do Agosto Lilás, que é um mês de conscientização pelo enfrentamento à violência contra as mulheres. No ano passado entrou em vigor a Lei 14.448 de 2022, que institui a campanha do Agosto Lilás no Brasil inteiro. E não só de violência doméstica e familiar, mas para o enfrentamento de qualquer violência. O agosto, sem dúvida, é um mês importante para as mulheres, porque marca o aniversário da Lei Maria da Penha. Eu costumo falar, doutora Grazi, que o agosto é o aniversário da Lei Maria da Penha, uma das únicas leis no país que de fato fazem aniversário e que são tão comemoradas, né? A Lei Maria da Penha é uma lei comemorada no Brasil, então tem de fato trabalhado bastante, principalmente saindo do agosto agora. E, doutora Rosana, eu gostaria de que a senhora falasse aqui, a gente aproveitar essa oportunidade para fazer uma divulgação do NUDEM, Sim. que é o Núcleo de Defesa das Mulheres. Nós sabemos que existe o NUDEM no Brasil todo. É um local onde as mulheres podem buscar apoio, informações, e eu acho muito importante nós fazermos essas divulgações, porque Sim. vocês aí que estão nos assistindo,
muitas vezes não sabem a quem recorrer, como fazer, de que forma fazer, quando você pensa, ou às vezes tem até a certeza de que está sofrendo uma violência, porque a violência pode ser física, moral, psicológica, né? Ou às vezes não é nem porque levou um tapa, nem porque isso aconteceu, isso aí já é depois, às vezes muito antes da agressão física já acontece a violência. Então, eu gostaria que a senhora falasse, trouxesse essa informação aí para todos que estão nos assistindo. Sim, o NUDEM, o Núcleo de Defesa das Mulheres, ele de fato existe no Brasil inteiro e ele é um local para recepcionar as mulheres, é um local de amparo às mulheres. A toda e qualquer violência, preconceito, discriminação que as mulheres estejam sofrendo, podem buscar o NUDEM. E o NUDEM, ele é uma ampliação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha trouxe nova atribuição para as defensorias públicas. Então, com essa nova atribuição, a necessidade de núcleos especializados. E o NUDEM, ele veio nessa temática, justamente para atender a toda e qualquer mulher, prestar orientação, e muitas delas, doutora Cláudia, me procuram e dizem o seguinte: será que eu estou sendo vítima de violência? E quando elas me procuram para orientação, eu vim aqui perguntar para ti se eu estou sendo vítima de violência, e eu devolvo a pergunta: você já se sentiu humilhada, constrangida, agredida em algum lugar, não só dentro de casa, mas fora de casa, em qualquer lugar? A violência psicológica está aí, e foi positivada, e nós sabemos que pode acontecer em qualquer lugar também, né? Então, se a resposta for sim, é claro que ela é uma vítima de violência e que ela vai ser amparada pelo NUDEM. Se nós não fizermos o atendimento, vamos encaminhar para algum lugar esta mulher. Então, o NUDEM, ele foi muito, muito bem aceito pela sociedade e respeitando a história das mulheres. As mulheres tiveram a história relegada por tanto tempo, fomos excluídas da história por tanto tempo, e o NUDEM, ele vem garantir a história também, para que a defensoria nunca se esqueça e que a sociedade nunca se esqueça. Onde tiver um NUDEM, tem a defesa das mulheres, e eu posso garantir que pelo menos um NUDEM tem em cada capital do Brasil. E quanto tempo, doutora, que já foi implantado o NUDEM aqui em Cuiabá? Em Cuiabá, em Mato Grosso, nós começamos a fazer o atendimento desde a Lei Maria da Penha. Nós somos o primeiro estado da federação a aplicar a Lei Maria da Penha. Então, desde 2006, nós fazemos o atendimento às mulheres, mas o NUDEM foi inaugurado em 2014. Como núcleo, mas antes fazíamos o atendimento, é claro, desde o advento da lei, mas como núcleo nós estamos mais desde 2014, né, mais mesmo, especificamente, com mais campanhas. Estrutura melhorou também? Sim, melhorou a estrutura, precisamos de muito mais, eu acho que precisamos de muito mais estrutura em toda a rede de atendimento às mulheres, não só na Defensoria Pública, mas em todo lugar. Sempre estamos falando, a violência crescente, eu não enxergo essa violência crescente, essa violência ela sempre existiu, ela tem aparecido. Ela tem se mostrado. A rede social mais rápido hoje também. Sim, né? sim. Mais exposta, E a Lei né? Maria da Penha, ela trouxe também mecanismos importantes, instrumentos que garantem hoje o atendimento às mulheres. Então, e também o poder público pouco se importava em quantificar os números. Com a Lei Maria da Penha, houve a obrigatoriedade de quantificar, então elas apareceram, com certeza. E, doutora Rosana, nós temos NUDEM aqui no estado de Mato Grosso só na capital ou temos em outras cidades? E existe projetos, se não existe em outras cidades, já temos projetos para que pelo menos nas maiores cidades do estado sejam Grandes implantados, polos, né? exatamente nos grandes polos? Que boa a tua pergunta. Temos apenas em Cuiabá. É claro que temos defensoria em bastante municípios, não temos em todos os municípios ainda. Há um trabalho para que se aumente o orçamento para que a defensoria esteja presente em todos os municípios. Ainda não é uma realidade, mas o NUDEM nós temos apenas em Cuiabá. Outros municípios até vêm pedindo. Cada vez que eu vou em algum lugar, estive em Rondonópolis, mas cadê o nosso NUDEM? Falei, opa, vamos conversar lá na Defensoria Pública, vamos fazer o pedido, mostrar que Rondonópolis de fato precisa, Sinop. Tem que ser uma política pública do estado, né, de Mato Grosso, né? Sim, garantindo um orçamento melhor para a Defensoria Pública, é claro que nós estaremos em todos os lugares, né? Doutora Rosana, eu acho que a gente precisa até falar várias vezes hoje aqui nesse programa qual que é o endereço da Defensoria Pública, qual que é o telefone que as pessoas que estão nos assistindo anotem, porque às vezes se você estiver precisando, você entra em contato, se você não estiver, às vezes tem alguém que você conhece que esteja precisando. Olha, o NUDEM, ele fica no 4º andar do edifício Pantanal Business, é um edifício novo ali na Avenida do CPA, do lado da Cadre Informática. Agora, a doutora Cláudia
Cláudia me coloca numa situação difícil, porque eu não tenho números de cabeça, número de telefone, mas vou buscar aqui no meu já estamos celular. providenciando, já Com vai sair na certeza, tela. Não com tem certeza. problema. Isso podcast. eu também, eu não estou sabendo telefone de cor nem do meu filho, né? Conte com o telefone. Mas eu tenho aqui no DEM, aí eu, né? Não tem problema. Mas com certeza, fica A na gente Avenida do busca CPA, aí. sim, um Uhum. prédio novo e que comportou todos os núcleos cíveis da capital, fica ali na Avenida do CPA, Pantanal Business Center, então está à disposição a partir do meio-dia e também Isso que eu ia falar, feriados e horário plantões. de Do funcionamento. meio-dia às 6, mas não temos horário marcado no Nudem, porque a violência não tem hora para acontecer, é claro. Tem também os plantões que Plantões. atendem, com certeza. Final de semana, feriado. Finais de semana, com certeza. Não noite. o Nudem, mas os defensores e defensoras que se encontram em plantão. Olha, eu já acho que nós já temos aqui, Neto, doutora Graziele, já um primeiro encaminhamento, já extraindo aqui dessa nossa Sim. primeira convidada, com essa pergunta que a Grazi fez, eu já faço uma proposta aqui, que depois a gente possa trazer outros convidados que possam auxiliar nessa questão de destinar mais orçamento para a Defensoria Pública, ou emenda parlamentar, não sei como que poderia ser, para a criação de Nudem, no mínimo nas cidades polos, né, Até que nós porque temos aqui o no nosso propósito do estado. programa, né? é isso, ajudar Olha nesse que movimento maravilha. em prol Sim. da defesa da mulher, para que elas tenham mais segurança e evite esse tipo de... A gente percebe que ultimamente no Brasil, aquilo que a senhora disse, já existia essa violência tem demais. É que agora com a internet, é muito rápido hoje a informação, a gente passa a ter mais informação sobre esse tipo de violência, né? Mas o programa, até que sugerido pelas duas, Cláudia e a Graziele, o Voz TV por Elas está aí para ajudar a senhora, ajudar a Defensoria, ajudar as mulheres de Mato Grosso, para que nós possamos também estar dando a nossa parcela de contribuição, né, doutora? Exatamente, esse é o intuito, trazer as notícias, trazer o que nós já estamos observando, mas principalmente conscientizar, Maravilha. dar saídas, dar caminhos, Mostrar caminhos, né? mostrar caminhos tanto para as mulheres que sofrem as violências, mas também para toda a sociedade. O que eu posso fazer para ajudar? Qual é a minha parte, a minha parcela de contribuição? Né? E eu sempre digo que começa até na base, né? Isso é uma conscientização para você ensinar o seu filho, ensinar a sua filha, porque é ali que nasce, às vezes, um agressor, uma violência. Né? E aí eu queria fazer uma outra pergunta, porque a gente percebe que muitas vezes essas mulheres, elas são acuadas, elas têm muito medo. O sigilo é garantido também nessas idas, né? Quando elas vão, se deslocam até o Nudem, há um sigilo, porque elas têm medo. O medo maior de muitas vezes estar sofrendo a violência. Existe esse sigilo? Só completando a pergunta da doutora, o pós também, né? Se ela tem um local de atendimentos, às vezes ela não pode voltar para casa, ela tem que ficar uma semana, um mês em algum lugar, uma casa apropriada para isso. Sim, só completando a pergunta. Sim, inclusive, antes de conversar conosco, hoje na Defensoria Pública, desde maio desse ano, nós temos um espaço de acolhimento. Ela primeiro é acolhida e depois ela é encaminhada para o Nudem. E temos as equipes multidisciplinares, né? Isso é importante dizer, porque a própria Lei Maria da Penha, ela trouxe as equipes multidisciplinares para atendimento, porque quando acontece uma violência contra a mulher, principalmente dentro de casa, a gente fala tanto da violência doméstica, porque 90% das violências são violência doméstica e dentro familiar. da própria casa, né? Com a própria certeza, família. é absurdo, mas é real. Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe as equipes multidisciplinares que fazem esse atendimento. Então, dentro da Defensoria nós temos, dentro do Poder Judiciário nós temos, dentro do Ministério Público nós temos, a OAB também se preocupa com as equipes multidisciplinares. Então, veja a importância. Quando uma mulher realmente ela passa pela violência, como é importante ela buscar o atendimento, ainda que ela não lavre um boletim de ocorrência, mas que ela busque a Defensoria Pública para nós explicarmos que ela está dentro de um ciclo de violência doméstica, para que ela possa sair deste ciclo. Podemos pedir medida protetiva sem boletim de ocorrência. A medida protetiva é uma medida que é dela, é da mulher, é uma medida autônoma da mulher. Então, há sim esse atendimento, há o sigilo, é garantido o sigilo a ela, há o atendimento pós, há o atendimento para os filhos e filhas, há também dentro da Defensoria Pública o respeito à memória da vítima. Também nós fazemos esse importante atendimento, porque por quanto tempo, doutora Grazi, as mulheres foram muito mais
eu digo até, vou usar uma palavra chula, esculhambadas dentro de um júri, mesmo sendo elas as vítimas do que um homem. Muitas vezes a mulher que foi vítima de feminicídio era julgada. Hoje, a Defensoria Pública, quando procurada pela família, faz a defesa no júri da memória da vítima, garantindo não só que ela se sinta amparada quando ela conseguiu sair viva daquela situação, como, infelizmente, quando acontece um feminicídio, garantir também que a memória dela seja respeitada. Nossa, eu até me arrepiei. Que coisa bonita e importante, né? Muito, muito importante. Em 1º de agosto, nós tivemos uma decisão importante do Supremo proibindo que se fale hoje no júri da legítima defesa da honra. Sim. É claro que não era mais aceita, né, doutora Cláudia? Lógico, mas, hoje em dia, é proibido. Para que sequer pense em falar, sim, né? Porque e hoje nós temos que ser vigilantes é muito agora. Ofensivo, Com certeza. Ofensivo, Hoje né? nós temos que ser vigilantes para que essa legítima defesa da honra não seja mitigada dentro dos processos com perguntas que venham a rememorar essa lamentável situação. Tem uma coisa também que nós temos que ficar atento, é na questão de algumas autoridades que, às vezes, ela comete em seu ambiente de trabalho alguma coisa que possa incitar a violência. Nós tivemos agora um caso, não me lembro qual cidade que foi, acho que é esta semana, um promotor que chamou a mulher de cadela, né? A senhora deve ter visto, vocês viram. Lamentável. Aí, recentemente, aí, um deputado aí comparou vaca com mulher. Essas são coisas também que acaba podendo até incitar a violência. E algo tem que ser feito. Eu acho que os poderes têm que cobrar dessas pessoas que incitam esse tipo de violência para que isso não venha a ficar normal. Porque daqui a pouco a pessoa começa a achar que é normal. Sim, olha como é importante isso que você está falando, sobre o machismo estrutural, né? Sim. Sobre essa estrutura que a sociedade ainda carrega. E temos que falar também sobre a cultura do estupro. Falávamos tanto da cultura do estupro fora de casa. Olha a importância de nós falarmos também da cultura do estupro dentro de casa. A pesquisadora da UNB, a Valesca Zanello, trouxe uma importante pesquisa. Ela conversou com mulheres casadas. Olha que coisa, doutora Cláudia. Conversou com mulheres casadas e questionou a elas se alguma delas havia mantido relação sexual com seu companheiro, com seu parceiro de forma forçada ou sem vontade. 100% delas disseram que sim. Quer dizer, vejam a cultura do estupro dentro de casa. E por que você manteve? Se eu não tivesse relação sexual com meu companheiro, ele procuraria fora de casa. Vejam a cultura do estupro dentro e fora de casa. Vejam o que nós, mulheres, ainda enfrentamos na nossa vida, em mudar uma roupa que nós estamos vestindo, em mudar de calçada quando encontramos com homens à frente que podem nos insultar, com humilhações, né? Constrangimentos. Então, são muitas situações de fato que hoje nós temos que pensar, porque é muito triste, é desesperançoso ver que meninas e mulheres crescem envoltas a tantas violências, e nós só conseguimos mudar esse quadro mudando um pouquinho do contexto da sociedade, né? Eu penso isso mesmo. Inclusive, eu vi uma frase do Leandro Carnal, aliás, nem foi uma frase, foi em alguma... Ele estava... uma live, ele disse assim: a melhor forma de combater o assédio é falar sobre o assédio. Sim. Então, eu acho que também tocar na ferida. Temos que tocar o dedo na ferida. Então, hoje a gente não pode não querer falar, né? Inclusive dentro de casa, quando vocês, inclusive estão aí nos assistindo, você deve trazer esses assuntos para o seio familiar, conversar com seus filhos, conversar com o esposo, né? Isso tem que ser falado, tem que ser conversado. Eu me recordo que em 2013, 14, quando eu era vice-presidente da OAB, com um trabalho de um projeto OAB Mulher, que a gente viajou o estado inteiro, lá naquela época, me lembro os também. Primeiros, até colegas daquela época, falavam assim: nossa, isso é mimimi, tá falando desse assunto, que mimimi, né? Vem com conversa de mulher, às vezes não vai ser legal, tem que preocupar com a imagem. Nossa, hoje, né, 10 anos depois, 13 anos, né, é o que a gente vê na pauta e é o que precisa ser falado. Não é mimimi, é necessário que isso seja falado, discutido, e principalmente também nas escolas, né? Eu acho que tem que haver essa formação. Inclusive, isso faz parte, nós temos legislação, né? Sim, o artigo 8º da Lei Maria da Penha diz isso, da importância da inclusão nos currículos escolares da não violência contra as mulheres. Você entra em um comércio, o que você encontra
no balcão. O Código do O Código Consumidor. Consumidor, né? Meu filho, criança, pequeno, Neto, dá aula de Código de Trânsito, porque se ensina sobre o Código de Trânsito. Temos que ensinar agora sobre enfrentamento à violência contra a mulher e mostrar que a violência que atinge o quadradinho de casa atinge a toda a sociedade, não só aquela família, mas a toda a sociedade. Se nós mostrarmos isso de fato, o poder público vai enxergar de forma diferente, né? Eu, como defensora pública, eu visitei vários presídios, cadeias aqui de Mato Grosso, se não todos, acho que quase todos, porque fui do interior até chegar na capital, e eu sempre tive curiosidade, doutora Grazi, eu sempre perguntei, Neto, para as pessoas, após conversar com as pessoas em situação prisional, qual crime havia cometido, eu sempre perguntei como era a infância dessas pessoas. Não tenho números, mas a maioria delas viu violência doméstica na infância, viu a mãe ser agredida, a avó, a tia, conviveu com a violência doméstica, e muitas delas. E aquilo fica natural. E é uma crença. Não estou justificando o crime, isso, né? Não se justifica. Mas muitas delas foram vítimas da pior violência dentro de casa, que é a violência sexual, a meu sentir. Então, hoje elas desagam na sociedade. Veja a importância de se tratar de fato, de se conversar, de se... Imagina aquela vez que em 2016 foi título do Enem, da redação, a violência doméstica e familiar. Quantas famílias naquele domingo discutiram sobre violência doméstica e familiar, quando os filhos e filhas chegaram em casa? Olha, o que foi tema? Foi violência doméstica. Então, houve a discussão. Essa discussão é necessária. Eu vi também, só para corroborar aí, quando a Xuxa declarou que ela foi abusada na infância, no dia seguinte, o número de ligações do Disque Denúncia aumentou assim de uma forma absurda. Por quê? Porque foi uma pessoa representativa que teve a coragem de contar, de dizer, de pôr o dedo na ferida. Imagina o quão foi difícil para ela falar sobre isso. Mas, por outro lado, eu até ouvi isso no documentário dela, ela disse assim, que o que trouxe bastante consolo para ela ao ter que falar sobre essa dor foi o quanto que ela pôde ajudar salvar outras pessoas, porque, de fato, ela conseguiu salvar vidas, né? Porque aí outras tiveram a coragem de falar, não, eu preciso fazer alguma coisa. A gente percebe que tem um medo, né? É um tabu, ainda há um tabu de se conversar sobre isso, mas a conversa é muito importante e vamos dizer que cada um de nós consigamos levar uma informação para 5 pessoas. Imagine, isso já é uma multiplicação, certo? Para isso deixar de ser uma crença dominante, uma cultura dominante, porque hoje, nós estamos hoje 2023, mas ainda temos criações de meninas, comentários do século passado, né? Com realmente o machismo estrutural, a questão de levar um papel para a mulher que ela não tem, e ela tem que carregar aquilo ali. Então, é importante a gente fazer essa divulgação, conscientizar, não pode ter medo, né? Quem está assistindo a gente, está ouvindo a gente, não pode ter medo, nem vergonha de falar com a sua filha, de falar com o seu próprio marido, porque às vezes a gente percebe dentro de casas, e nós não estamos falando só de pessoas de poucas posses ou de poucos conhecimentos, humildes, né? Pessoas humildes. Nós falamos isso em famílias de todas as classes, que há uma criação e muitas vezes uma colocação de papéis, né? Você é homem, você não pode fazer isso, e a mulher pode. A mulher, ela tem que se submeter a isso, é natural você sair na rua e as pessoas mexerem com você. Não é natural. E não é que agora é mimimi, né? A Cláudia colocou muito bem, assim, é mimimi, eu ouço muito, não é que mimimi, antigamente a gente era tudo raiz. Não, nunca se aceitou, mas se tolerava pela cultura. O que acontece é que agora não se tolera mais. Perguntaram esses dias para mim assim, mas por que está aumentando o número de assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho? Eu falei, não está aumentando. Eu falei, as pessoas estão sabendo o que estão descobrindo, não estão tolerando que aquilo é assédio. Alguns até que estavam praticando, pararam de praticar, porque às vezes não sabiam o que era. Era uma coisa muito normal, né? Então, é a conscientização. E dentro Você tocou no assunto aqui, ó.
Não, pode falar. E dentro desse medo que você falou, eu penso que a sociedade precisa dar crédito à palavra das mulheres. Nós não precisamos mais de vídeo como a daquele do DJ Ives mostrando que ele agrediu a mulher, do anestesista que ejaculou na mulher na hora do parto, de vídeo do vídeo infelizmente, da Aline, que foi que gerou aquele feminicídio horrível que nós nos assustamos aqui em Mato Grosso, porque nós vimos. Não precisamos mais de vídeo, nós temos que dar crédito à palavra das mulheres. E não só nós mulheres, toda a sociedade precisa acreditar. Quando uma mulher diz, eu sou vítima de violência, nós não podemos ter dúvida quem é a vítima e quem é o agressor, por conta das estatísticas também. Quando a gente falou agora há pouco aqui a respeito da questão da educação sexual na escola para as crianças, é muito importante também, doutoras, é que quando você, às vezes, uma criança dentro de casa, ela é tocada e talvez ela nem sabe que isso é um assédio, porque não está doendo, não está machucando e ela pensa que é normal. E quando você leva esse currículo à escola, como a gente está falando, ela vai saber que esse toque faz mal. Esse toque não deve acontecer. Sim. Porque às vezes uma criança de 2, 3 anos nem sabe, 4 anos, não sabe que isso não é um tem assédio. noção, justamente. Às vezes ela tem uma vaga noção de que aquilo está errado, entre aspas, mas ela não sabe como agir. Definir se realmente e muitas vezes é. ela é ameaçada. Sim. Pelo assediador, pelo agressor, então pelo abusador. Então, só que ela dá sinais. Uma criança vítima de violência, como a mulher, ela dá sinais. Então, nós temos que prestar atenção nesses sinais. Doutora Rosana, voltando aqui para a Defensoria Pública, existe também um comitê de enfrentamento ao feminicídio. E Sim. quais são as ações que vocês têm desenvolvido? O que a senhora traz aí de Sim. notícias desse comitê? O feminicídio, ele é um delito que ele pode ser evitado. Ele dá sinais também de que ele irá acontecer. Então, se ele pode ser evitado, o poder público está errando em algum lugar. Desde que nós passamos a quantificar os números também, se teve a certeza que aquela violência que acontece dentro de casa não é de obrigatoriedade de enfrentamento da família, mas sim do poder público. Somos nós os responsáveis por aquela violência. E o feminicídio, ele vem acontecendo. Então, vendo tantos feminicídios que estavam acontecendo, sabendo que é um delito que pode ser evitado, nós pensamos pela Defensoria Pública em chamar um comitê para análise dos primeiros feminicídios desse ano aqui de 2023, aqui de Mato Grosso. E vamos analisar os 16 primeiros feminicídios que aconteceram no primeiro semestre, conversando com as pessoas próximas à vítima. Fizemos um questionário, temos a UFMT conosco, o Poder Judiciário, que tem feito a maioria das entrevistas, feito por psicólogas e assistentes sociais do Poder Judiciário e da Defensoria Pública no estado inteiro. Estamos conversando com as famílias e com as pessoas próximas. Como foi a vida dessa mulher? Como ela viveu? Nós sabemos... O que desencadeou Por que nós não conseguimos evitar esse feminicídio? Então, esse é o viés dessas análises e que nós já temos os indicadores e depois, com o relatório, iremos entregar para a sociedade, para o governo do estado e para toda a sociedade o que nós poderíamos ter feito, como eram essas mulheres, é claro, sem identificar cada qual, mas dentro da pesquisa, mostrando o que traços elas tinham em comum, que o poder público poderia ter entrado e evitado aquelas mortes. Que trabalho fantástico, né? Eu acho que através dessa pesquisa poderão ser extraídos diversos encaminhamentos, né, para evitar, ou até após também, porque essas famílias também precisam de apoio, né? Hoje, vergonhosamente, somos o 3º estado que mais assassina, né, suas mulheres. Os órfãos, sim, né, os órfãos do feminicídio. Também os órfãos do feminicídio é um número alarmante, né? Sim. E a gente vê todos os dias o feminicídio acontecendo todos os dias. Sim. Você liga no meio de comunicação todos os dias. Os homens não estão com medo? Eles acham que a lei é fraca? O que está acontecendo, doutora? É que eles não têm medo, sabem que vai ser preso, sabem que vai ter que cumprir, mas eles acabam repetindo todos os dias. Parece que é um por dia ou mais do que um por dia, E né? eu vou te dizer que a pena é bem alta. Nessa pesquisa, também vai ser pesquisado o perfil do agressor? Não. Nós iremos ver quem eram essas mulheres. O agressor, nós não iremos fazer essa pesquisa, apenas com as mulheres. O judiciário resolveu o problema. Justamente. Mas dentro disso que você falou a respeito dessa pesquisa, de fato, eu acho que nós teremos um resultado, Cláudia. Eu acho que teremos um resultado importante quanto a
isso. E lembrando da sua pergunta, você falou, será que os homens acham a pena branda? Olha, 12 anos. No mínimo, eu penso que Mas ainda é pouco ainda, né, nós doutora? vivemos num país, para mim que conheço cadeia, presídio, sei até o cheiro característico de uma cadeia, de um presídio, sei que nós vivemos num país que não ressocializa pessoas que sequer socializadas foram, as penas são altas. São extremamente altas, e não só do crime de feminicídio, de outros crimes também, por exemplo, uma importunação sexual de 1 a 5 anos, não é uma pena pequena para as cadeias e os presídios que nós temos no Brasil. Então, eu penso que nós temos que mudar o contexto da sociedade. Se nós não quebrarmos paradigmas dentro da sociedade, desde as piadinhas que as mulheres enfrentaram, desde a forma, a coisificação da mulher, se nós não tirarmos Mulher todos... objeto, né? Todas esses entraves que nós ainda enfrentamos, nós não teremos uma realidade diferente. Por isso que diferente. o Voz MT por Elas, né, doutora Graziele, doutora Cláudia, está aqui à disposição para expor, né, esse problema que é uma ferida crônica, né, para que a gente possa estar dando a nossa parcela de contribuição. Né? Expor e ajudar a buscar soluções, né? Trazer, debater e achar a solução para que isso... daqui para diante nós só tenhamos uma regressão, né, desses tipos de violência, desse tipo de discriminação, de preconceito, com qualquer... A gente está falando aqui da mulher, mas todo preconceito, toda discriminação. Sim. A gente precisa aceitar as diferenças, aceitar as peculiaridades, seja do sexo, da cor, da raça, né? É isso que a gente... a nossa ideia, a nossa intenção aqui no Voz MT por Elas é realmente trazer essas discussões, mas com soluções, buscando soluções efetivas, porque conversar, fazer lei, só não basta, né? A gente precisa trazer buscar... aqui as pessoas que possam dar soluções, né? Exatamente. Sim. Soluções para o problema. Aproveitando esses minutinhos finais, o que a senhora tem para me dizer sobre a Casa da Mulher Brasileira de Cuiabá? Ficou só no papel, não aconteceu, é um sonho, Olha, ou realmente não funciona? É um projeto do programa Mulher Viver Sem Violência, lá do governo Sim. Dilma Rousseff, né? E fazia parte desse projeto, faz parte desse projeto. Nós estamos tentando trazer, eu acho que o governo do estado está tentando trazer. Me parece que o deputado Emanuelzinho, ele havia conseguido fazer com que Já está começando a mas obra. o terreno não abarcou o tamanho da casa que deveria estar aqui em O Cuiabá. terreno ali próximo da Gazeta, né? Sabe? Sim, esse terreno não foi o suficiente, já foi feita uma visita, então estão em busca de um novo terreno. Hoje nós temos novamente a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, né? A SPM, que fez tanto trabalho importante para as mulheres desde 2006, então, e agora temos novamente essa secretaria, então eu vejo com esperança, doutora Cláudia, eu vejo com esperança que logo tenhamos um espaço que a mulher não fique peregrinando, que ela chegue naquele local. Onde ela encontre tudo ali, né? Tudo à Você sua sabe disposição. Que em 2013 Me eu lembro. trabalhei bastante para ver se conseguia resolver esse problema e houvesse a implantação da Casa da Mulher Brasileira aqui em Cuiabá. Eu estou falando de 2013, nós estamos em 2023. 10 anos. 10 anos. Então, por isso que eu estou dizendo, será que ainda há esperança? Porque isso tudo, há sim. 10 anos atrás, assim, estamos no mesmo lugar. Tem uma casa, No né, de mesmo amparo lugar. ali próximo Você da pode Gazeta, crer, bem na esquina, né? Tem uma Muito casa de tempo. amparo que nós não Muito podemos divulgar o tempo. endereço, né? O endereço das casas-abrigos, elas são sigilosos, nós não podemos divulgar o endereço. Mas temos casa-abrigos, sim, aqui, Sim. tem outras no estado, não só em Cuiabá, temos Várzea outras no Grande estado também também, tem uma Várzea boa, né? Grande temos também. Temos várias casa-abrigos, que inclusive a Lei Maria da Penha manda que tenhamos casa-abrigos em todos os lugares. Doutora E é necessário. Rosana, Sim. esse aqui é o Voz MT por você, por elas, em geral. Que Eu maravilha. quero aqui cumprimentar a minha companheira Cláudia, minha Obrigada. companheira doutora Graziele, doutora Maria Rosana Leite, tá? Isso.
vocês possam despedir também dela, o programa maravilhoso, o primeiro programa, a senhora foi a nossa estreante aqui Que no honra. Voz MT por Elas. Que honra. Doutora Cláudia. Olha, como sempre, é uma delícia mesmo conversar com você, Rosana, e assim, eu te admiro muito, porque você, além de, é o seu trabalho, é a sua profissão, mas o mais importante é que você faz isso com muito amor, e só quem faz o trabalho, desenvolve o trabalho com amor, pode ter tantos resultados assim, tão positivos. Então, a Estou sociedade... chorando, tá me fazendo chorar. Então, assim, eu peço licença até em nome da Sociedade Cuiabana, da Sociedade Mato-Grossense, de te agradecer pelo trabalho, pela sua dedicação por essa causa, que é tão importante para que a gente possa, de fato, tirar do papel e ter uma sociedade realmente justa, igualitária, pacífica, né, harmônica, que é tudo que a gente quer, né? Com Muito certeza. obrigada, viu? Foi um prazer. Doutora Nossa. Rosana, obrigada, já era fã, quero dizer que fiquei mais fã ainda, e a doutora Cláudia falou realmente tudo. A gente percebe pelo brilho nos seus olhos que não é uma coisa simplesmente de cumprir um dever, é uma coisa que está assim dentro do seu coração, eu penso que seja um projeto de vida, e é muito gratificante poder estar aqui com uma mulher como você. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Eu penso que o enfrentamento à violência contra as mulheres é uma questão porque ela precisa disso aqui, precisa de discussão. Sim. E na minha vida é uma missão. Então, eu, de fato, tenho como missão. A Cláudia é uma pessoa que eu amo demais há muito tempo, já estivemos juntas há muito tempo, você também, doutora Grazi, amo e admiro muito o trabalho de vocês. Muito obrigada por todo o carinho. Estarei sempre a postos, pronta para uma divulgação tão importante. Obrigada, Neto. E parabéns a vocês, que tenhamos muitos papos dessa forma para contribuir com a sociedade, para que a sociedade possa encontrar uma nova saída sempre, né? Tá anotado aqui a nossa missão, tá, Grazi, viu, né? Nós vamos buscar aqui caminhos para discutir, para saber. Que bonito encaminhamento. Porque nós não vamos, porque nós queremos ter no DEM, no mínimo nas cidades polos aqui do estado de Mato Grosso. Exatamente. Nós estamos chegando ao final de mais esse podcast, Voz MT por Elas, e aqui, doutora Cláudia, doutora Graziela, nós tivemos aqui a doutora Rosana Leite, e esse programa você pode assistir pelo site Voz MT ou em qualquer uma das nossas redes sociais do Neto Marques e também do Voz MT. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.